Olá, Beto Barros aqui com você em mais uma live. Eu estou muito bem e desejo que você também esteja muito bem. Você está bem? Se estiver bem, se estiver me ouvindo bem, por gentileza, digite um aqui na tela. Tava tendo um probleminha de conexão, mas agora resolveu e já está tudo ok. Se você está me ouvindo bem, então digite um, dê um joinha aí para eu saber que você está ouvindo bem minha voz. Joia, joia. Que ótimo. Beleza, a galera tá chegando. Oi, Carlos, beleza, Carlos? Tá me ouvindo bem? Vou fazer um teste. E hoje eu vou conversar com vocês sobre hipnose, isso mesmo. E como que a hipnose pode ajudar você em seu processo de emagrecimento. Só que eu não estarei sozinho, viu? Quem vai estar aqui comigo é Joanildo Silva. Joanildo, tudo jóia? Como é que você está de conexão hoje aí? Tá tudo bem? Tudo bem, Beto? Bom dia, Beto. Bom dia, amigos de Brasília e região. Ótimo, ótimo. Te ouvi bem aqui. Teve um pouquinho de chiado, mas tá. Quando você começa a falar, fica muito bom o som. Seja muito bem-vindo, Joanildo. Que bom que você está aqui comigo. Deixa eu ver aqui. A Roseli também está aí nos assistindo. Oi, Roseli. Ok, Beto. Vamos bater esse papo nessa Aí, manhã melhorou. sobre hipnose e emagrecimento. Isso, isso. Nós fizemos até uma live há um tempo atrás. Depois, quem quiser, está aqui no meu Facebook, vocês podem pesquisar. Nós conversamos muito sobre hipnose, sobre os mitos da hipnose. Isso. Então, foi super bacana. Então, antes da gente começar a falar sobre hipnose no emagrecimento, como que essa ferramenta maravilhosa tem sido utilizada e como ela tem potencializado vários processos, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, Joanildo. Logo em seguida eu me apresento também, para que o pessoal te conheça, saiba quem é você. Por favor, se pudesse apresentar. Pronto, Beto, eu sou baiano, né? Baiano aqui da Chapada Diamantina e formado pela Omni, hipnoterapeuta Omni, faço cursos em várias partes do Brasil. Estive a semana passada em Tocantins, na cidade de Araguaína, uma cidade que é um centro comercial ali daquele estado. Vou estar aí em Brasília, dia 19 e 20 de maio, e estamos nessa caminhada, né? Nessa caminhada, fazendo formação de vários profissionais na área de hipnose e dentro em breve também na área de PNL. Por sinal, o Fernando Pacheco acabou de entrar aqui, né? Eu vou estar com o Fernando e vários outros profissionais em formação de PNL agora no mês de julho, de 30 de junho a 16 de julho. Eu vou estar fazendo lá em São Paulo o Practitioner e o Master em PNL, tá? Com o Fernando Lara. Poxa, que Com o bacana, Cláudio Lara, ótimo. Eu melhor. tenho certeza que vai agregar muito, né, aos Ah, sim, atendimentos sim, e vai sim. ajudar cada vez mais pessoas, né? Bom, para quem também não me conhece, que está vindo aqui como convidado do Joanildo, meu nome é Beto Barros, eu sou profissional de educação física, fisioterapeuta, sou practitioner em PNL, sou coach também, formado, e atuo muito na área de emagrecimento. E por ser personal, ser também sócio de academia, tudo, uma coisa que sempre mexeu comigo, Joanildo, as pessoas sabem o que precisam fazer. Eu, por exemplo, eu estudava muito sobre exercício, prescrevia os exercícios mais eficientes para a pessoa poder ter bons resultados, poder emagrecer. Só que a pessoa, sabendo o que ela precisava fazer, que ela precisava se alimentar melhor, ela não conseguia, muitas vezes, mudar os hábitos. Inclusive, para você ter ideia, a minha mãe, ela faleceu com 41 anos, ela teve um ataque cardíaco fulminante, eu tinha 17 anos na época, e ela tinha passado mal e o médico tinha falado para ela, ó, ou você muda os seus hábitos, muda o seu estilo de vida, ou infelizmente você vai falecer. E ela, infelizmente, não conseguiu mudar, continuou se alimentando mal, continuou sedentária, fumando, e o pior aconteceu. Então, isso me motiva muito a buscar sempre técnicas, ferramentas para entender melhor o ser humano como um todo, né? Porque o ser humano ele não é só um músculo, não é só uma articulação, ele é comandado por uma mente que faz ele entrar em ação, mudar o seu estilo de vida ou viver um estilo de vida mais ativo e mais saudável. Então, a hipnose foi uma das ferramentas que eu conheci e tenho aplicado no meu dia a dia. Tem um ano que eu fiz a minha primeira formação em hipnose e isso tem potencializado muito os processos com os clientes que estão comigo no emagrecimento. E aí eu gostaria que você falasse para todo mundo que está ouvindo, Joanildo, o que é hipnose?
Olha, para o pessoal Beto, poder entender é bem o que é essa fantástico ferramenta. essa coisa hipnose. Como eu te disse na última vez que estivemos juntos, né, a hipnose, as pessoas ficam pensando que é mágica, ficam pensando que é alguma coisa mística, e na verdade a hipnose é apenas entender como é que funciona o processo mental, como é que a nossa mente reage e como é que a nossa mente ela se programa para determinadas ações. Quando você fala, por exemplo, que a pessoa quer emagrecer, ela tem vontade de emagrecer, ela está determinada a emagrecer e, no entanto, ela não consegue. Aí nós pensamos assim: se a pessoa tem tanta vontade, por que ela não está conseguindo? Aí, quando você entende como é que funciona a mente humana, você percebe que essa vontade está na consciência. Ou seja, ele sabe que faz bem emagrecer, ele sabe que deve mudar os hábitos, no entanto, essa força de vontade não consegue ser colocada em prática. Na forma prática, ela não se aplica. E aí, quando você vai passar para o processo mental, você descobre que lá dentro da mente do sujeito há algo que o sabota. E aí, no processo de terapia, a gente consegue mudar isso. Então, o sujeito tem uma transformação de vida. E aí, por isso, alguns pensam que é um processo mágico, mas não é. Né? Nós, na verdade, na hipnose, nós possibilitamos ao sujeito ter o instrumento necessário para dominar a sua própria mente. Né? Emily Cauê, ele escreveu um livro sobre auto-hipnose, que é autossugestão, né? E ele dizia o seguinte, que a nossa imaginação é feita um cavalo bravo. Imagine um cavalo bravo, ou seja, ele pode te levar para um precipício ou, domando ele, ele te leva onde você quiser. Então a hipnose possibilita isso. A nossa mente vai nos levar aonde nós queremos. Interessante isso. Ontem, inclusive, eu estive num curso de auto-hipnose com Alberto Delisola e ele falou, ele citou justamente Emily, o Emily, né? E ele falou também que o nosso inconsciente, nossa subconsciência é como se fosse uma correnteza, né? Que ela, à medida que a água está indo naquela direção, ela vai passando por tudo. Então, quando a gente consegue realmente, a nossa consciência está alinhada com essa correnteza, né? A gente consegue realmente ter as atitudes que a gente tanto quer. Interessante isso. Então quer dizer que por mais que nós tenhamos consciência, muitas vezes nós somos levados ou fazemos por hábito algo que a gente teoricamente não gostaria. Por exemplo, pessoas querem parar de fumar, tem pessoas que querem, por exemplo, emagrecer, como a gente vai conversar aqui também, ou querem às vezes deixar de usar droga, beber, só que ela sabe isso conscientemente e não consegue, né? Como que a hipnose pode ajudar nisso, então? Como que essa ferramenta ela é utilizada, Joanildo, para poder potencializar essa mudança, para que a pessoa realmente ela haja conforme ela quer. Ok. Então, se nós entendemos que, a princípio, o sujeito ele tem a vontade, ou seja, ele quer resolver aquele problema, tem pessoas que começam na segunda-feira a fazer uma dieta. E aí ele começa na segunda-feira extremamente empolgado, ele se determinou a ir para a academia na segunda-feira, mas na terça ele já quis acordar um pouquinho mais tarde. Na quarta, aquele alimento que ele disse que não ia comer, ele já começa a comer. Na quinta, ele já se sabotou completamente. Na sexta, ele já tem remorso. Aí ele já está dizendo, poxa, eu estraguei o processo. Ok, como é que a gente consegue ajudar essa pessoa? A gente consegue, através do processo da hipnose, acessar o subconsciente e dar a esse subconsciente as ferramentas necessárias para que ele consiga mudar. A pessoa, por exemplo, que fuma, ou que bebe, ou que tem qualquer outro tipo de vício, qualquer tipo de hábito nocivo, ele sabe que aquilo estraga, ele sabe que aquilo prejudica a vida dele. No entanto, ele, por mais que tente resolver isso, ele não consegue. E ele se sente culpado por isso. Ele se sente incompetente por isso. Eu estive num curso, por exemplo, em Araguaína, e nós trabalhamos a terapia também com nossos alunos. Então, nós fazemos sessão de terapia dentro do curso, até para que os alunos possam ver como é que funciona o processo, a forma como é bastante intensa esse momento onde o cliente está em terapia, em processo de hipnose. Ok, uma das alunas tinha o hábito de fumar, tá? Tinha o hábito de fumar. E aí o que, que nós fizemos? Fizemos um momento de terapia com ela, e logo a princípio começamos a conversar. Eu perguntei a ela o que ela sentia ao fumar. E ela disse: eu me sinto incompetente, eu me sinto frustrada, eu me sinto derrotada, eu me sinto um nada. E eu perguntei para ela: e por que você fuma? E ela disse: não, eu fumo, eu não sei por que eu fumo.
Eu fumo, mas quando eu pego o cigarro, dizia ela, e coloco na boca, eu me sinto a pior das pessoas do mundo. Eu disse, então por que você não para? E eu sempre buscando essas perguntas, né? E ela não conseguia responder. Ou seja, o cigarro para ela era mais forte do que ela. E aí, no momento, nós fizemos a sessão de hipnose para que os alunos pudessem ver como é que funcionava. Nós demos a ela a experiência de descobrir onde o problema começou e as ferramentas necessárias para que ela superasse. Quando terminou, isso eu não sei dizer exatamente quanto tempo demorou, mas quando terminou, ela estava extremamente motivada a largar o cigarro, determinou que ela nunca mais pegará no cigarro e nós percebíamos ali que a transformação tinha ocorrido. Então, é um processo realmente intenso. Não é mágica, mas o que nós fazemos em terapia é dar ao sujeito o que ele sozinho não está conseguindo acessar, que são as ferramentas da mente dele. A nossa mente consegue fazer, gente, coisas fantásticas. Quando Deus criou o ser humano, que pegou barro lá, segundo a história cristã, soprou nele o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma. Gente, essa alma, esse psique que está aqui dentro, sabe, é uma pequena partícula de Deus que faz coisas fantásticas. Você só precisa entender como é que funciona. Interessante, Joanildo, muito interessante. Então, no fundo, ela conscientemente não conseguia descobrir o Não, que não, não. E levava se ela a sentia fumar. E incompetente, né? aí, em estado hipnótico, ela conseguiu descobrir realmente e ressignificou tudo aquilo e conseguiu realmente alinhar, então, o consciente com o inconsciente e conseguiu parar, nesse caso, de fumar. Muito Sim, interessante. sim. E essa diferença, qual é a diferença básica, segundo o modelo da mente, você pode até explicar o Gerald de Kahneman, se for o caso, da mente consciente, inconsciente e o subconsciente, só para o pessoal entender bem, que diferença é essa dessas mentes? Pronto. Quando Freud, que Freud é o pai da psicanálise, ele vai propor um modelo mental, ele propõe, então, a mente consciente e o inconsciente, que é o que mais está em divulgação. As pessoas conhecem mais a consciência e o inconsciente. Então, os psicanalistas basicamente trabalham com esse modelo. Gerald Caime criou em 79, junto com a Omni, um modelo mental que tem consciência, subconsciente e inconsciente. O inconsciente é aquilo que determina que o meu corpo funcione. Coração bate, pulmão expande e se contrai, os órgãos funcionam. O inconsciente determina isso. O sistema autônomo, ele funciona a partir disso. A consciência é o aqui e o agora, Beto. Então, eu olho para a tela do celular, vejo o Beto do outro lado, vejo que as pessoas estão acompanhando, vejo quem são as pessoas. Isso é consciência, tá? Então, quando a pessoa sofre um acidente, por exemplo, a primeira coisa que os paramédicos vão perceber é o grau de consciência, ou seja, perceber se o sujeito interpreta bem o que está acontecendo ao seu redor. Isso é consciência. O subconsciente é aquela parte da mente onde estão os hábitos, e é lá que tem que mudar os hábitos, onde estão as emoções, é lá onde está o medo, por exemplo, de aranha, medo de outros insetos, medo de avião, medo de carro, todas as fobias estão lá. O ódio, o amor está lá também, certo? A força de vontade que o sujeito precisa para mudar é lá dentro que nós temos que colocar. Então, quando você entra nesse modelo da mente, você descobre que a memória de longo prazo também está lá. Então, se o sujeito tem 40 anos de idade e ele diz assim, ah, mas eu quero largar de fumar porque eu comecei a fumar tinha 16. E eu sei por que eu fumei. Ele acha que sabe. Mas quando você vai na memória de longo prazo, o que está lá dentro do subconsciente, você descobre que havia um motivo que o levou a fumar. E o motivo pode ser vários, tá? Pode ser insegurança, pode ser simplesmente porque o pai fumava e o pai viajava. Um exemplo, né? O pai viajava e quando chegava em casa, ele abraçava o pai e sentia o cheiro do cigarro. Cigarro para ele não era uma coisa ruim. Cigarro para ele era o cheiro do papai. Então ele pode fumar hoje apenas por uma questão de carência afetiva do pai. Entende? Só que quando ele pega o cigarro, ele não tem noção disso. Para você ter ideia, Beto, eu peguei um caso, por exemplo, também lá no Tocantins, onde um senhor de quase seus 50 anos tinha compulsão por chocolate. Compulsão por chocolate. Então, ele tinha um estoque de chocolate na geladeira.
Então, quando ele abria a geladeira, ele começava a comer o primeiro chocolate e tinha que comer até o último. E ele disse para mim, Joanildo, eu não sei mais o que fazer. Eu sei que isso está errado, estou engordando em função disso, mas eu não consigo abrir a geladeira e não comer a caixa inteira de chocolate. E eu comecei a fazer o processo com ele. E eu perguntei a ele, quando você abre a geladeira, o que você sente? Aí ele disse, eu sinto segurança. E quando você abre a geladeira e não vê o chocolate, você se sente como? Ele disse, eu me sinto frustrado. Aí eu disse, tá bom, imagine que um amigo seu pegou seu chocolate. O que você sente? Ele falou, tenho vontade de bater no meu amigo. Aí nós percebemos naquela hora que não era o adulto falando, era a criança. Ou seja, quando alguém pega seu chocolate, você tem vontade de bater na pessoa? Então, quando nós fizemos um trabalho com ele naquele momento, descobrimos o motivo que gerou essa compulsão por chocolate. Nos 8 anos, ele estava pegando chocolate, a mamãe viu pegando no armário e foi lá e barrou ele. E num outro momento, uma tia deu doce para uns coleguinhas e não deu para ele. Naquele momento, ele colocou na mente que ele tinha que ter chocolate para comer. Foi negado chocolate 2 vezes e ele agora quer chocolate. Percebe que a mente cria mecanismos para suprir uma carência na infância? Agora, onde estão essas memórias? Está justamente no sistema límbico, está justamente no subconsciente. Então a gente pode dizer que esse sistema consciente ele é mais racional e o Sim, nosso sim, sim. subconsciente ele é mais emocional também, né? E quando a gente aprende a lidar melhor com as emoções, e muitas vezes as pessoas começam a se alimentar melhor, porque como você falou, muitas vezes são carências, ou são faltas, ou são excessos na vida que geram desequilíbrios emocionais e fazem com que as pessoas comam em excesso, comam de forma errada, e muitas vezes ela não consegue interpretar isso, né? E realmente com a hipnose a gente consegue auxiliar. E como mais a hipnose pode auxiliar nesse processo de emagrecimento? Nós vimos então que descobrindo muitas vezes essas causas, ressignificando, a pessoa começa a entender melhor, já consegue mudar. E nós sabemos também que tem os hábitos, né, que já estão ali instalados. Né? Querendo ou não, Sim, existem sim, sim. conexões neurais que foram criadas, né, ao longo do tempo de tanta gente repetir, que é meio que automático. Né? A gente consegue, por exemplo, dentro desse ciclo do hábito, interferir de alguma forma com a hipnose, Joanil? Sim, Gerald, ele propõe o seguinte, sabe, Beto, que nós devemos trabalhar com regressão e também sugestão direta. Como assim? A sugestão direta é eu chegar para você e dizer assim, Beto, a partir de agora você esquece seu nome. Eu dei uma sugestão direta. Então sua mente vai ouvir aquilo e vai dizer, esqueci o nome. Só que o nome, ele é esquecido por um tempo. Chega alguém e fala, ei, Beto. Aí você diz, meu nome é Beto. Percebe que aquela sugestão, ela vai ter um tempo de duração, mas depois ela passa. Então, por isso o hábito tem que Vamos ser lá. alterado na raiz. Tem que ser alterado no Interessante. início. Só para dar uma pequena pausa para quem está aqui e não conhece hipnose, não entende Ah, como ok, é um pouco ok. esse fenômeno hipnótico, eu sugiro que vocês assistam alguns vídeos do YouTube de hipnose de entretenimento para você realmente ver Sim, o tanto que quando a pessoa está nesse estado hipnótico, a gente fala determinadas coisas e ela acredita que aquilo é verdade naquele momento. Então ela vê coisas que não existem, ela deixa de ver coisas que estão ali, ela esquece nome, ela sente frio, sente calor, de acordo com essa sugestão que é dada pelo hipnólogo, pelo hipnotista. Então, gente, é incrível, a gente, por isso que é muito místico. As pessoas acham que é místico porque quando veem esses fenômenos, elas falam assim, não, gente, isso não pode estar acontecendo. Então, eu sugiro que quem não conhece, quem nunca viu, veja. Mas é claro, hoje a hipnose ela é ciência, isso é comprovado cientificamente. Então, eu só queria dar essa pausa para quem não conhece. Pode seguir, desculpa, viu, Joanil? à vontade, à vontade. Então a pessoa dá aquela sugestão, olha, esqueça o nome. Ele vai tentar lembrar do nome e realmente não vai conseguir. A sugestão tem um tempo de duração. Então, para que o problema seja resolvido, eu não posso atacar apenas o sintoma, porque fumar é um sintoma. A compulsão alimentar é um sintoma, tá? Existe um problema causador desse sintoma. Qual é o problema? Então, se eu chego para uma pessoa que está acima do peso e digo, a partir de agora, você tem nojo da gordura, você tem nojo de qualquer comida que seja mais gordurosa, do refrigerante, da cerveja. Sim, quanto tempo vai durar isso? 3 dias? Uma semana? 2 semanas? Um mês? Sim, mas depois ela volta a comer, porque se há uma carência afetiva, se há um problema no passado, simplesmente aquele problema continua lá. Ele não foi resolvido.
O sujeito, gente, olha, nós temos que E entender muitas que vezes isso é até a transferência de sintoma, né? sim, Muitas vezes, sim, né? Ele sim. deixa de comer, por exemplo, mas ele pode passar a fumar. Então, no caso, a pessoa deixa de fumar Sim. e pode passar a comer muito, que é muito comum a gente ver isso. Ou deixa de beber e passa a ficar compulsivo por sexo, né? Então, por quê? Você só tratou o sintoma realmente, né? É interessante isso, Joanildo. Pode. Então você tem, por exemplo, uma pessoa com 40, 50 anos de idade. Gente, mesmo sendo adulto, existem carências afetivas, emocionais, que não foram supridas na infância. E isso pode gerar no sujeito os traumas, que estão onde? Estão lá no subconsciente. Ele não tem consciência do que está ocorrendo. Ele é vencido por algo que ele nem sabe o que é. Por uma força que ele diz, olha, eu não sei o porquê eu faço, mas eu faço. Como a minha aluna, por exemplo, que disse, eu odeio fumar, mas ela fuma, ou fumava pelo menos, né? Então perceba que existe algo que o sujeito se sente impotente diante daquilo, porque ele sabe que deve emagrecer, sabe que está perdendo a saúde, mas ele não consegue vencer. Então, não é que ele seja incapaz, é que a mente dele, de alguma forma, interpretou mal um determinado momento da sua vida, e por isso ele precisa entender que momento foi esse, para que a partir do conhecimento, aí sim, ele resolve esse problema. E o terapeuta, na verdade, é apenas um ajudador, um facilitador. Ele não é um mágico. Ele ajuda a pessoa a resolver isso. E é interessante que a gente sabe que todo comportamento ele tem uma intenção positiva por trás, mesmo que seja Sim, um vício. No fundo, a pessoa está buscando é, resolver alguma coisa. E quando a gente também identifica muitas vezes nesse estado hipnótico qual é essa intenção que tem por trás também, muitas vezes a gente consegue substituir. Por exemplo, às vezes a pessoa está estressada depois de um dia muito, muito exaustivo de trabalho e ela vai comer para desestressar. A intenção positiva, então, dela que está por trás é relaxar. E quando a gente identifica isso de uma forma muito mais clara, né, a gente consegue também inserir outros aspectos que vão suprir aquela intenção positiva. Então, por exemplo, se o seu negócio é desestressar, que tal, de repente, uma massagem, ou então vai tomar um banho quente relaxante. Também ajuda muito nessa questão da mudança, né, de entregar aquela opção que a pessoa também pode ter para suprir aquela necessidade que existe realmente lá dentro, né? Quando ela sim. também É como identifica eu falava, isso, por facilita, né? exemplo, o caso do adulto que fuma e quando ele vai descobrir é porque papai fumava e papai chegava de viagem com aquele cheiro do cigarro. O adulto, a esposa, talvez até sentia o cheiro do marido e dizia, não, não gosto do cheiro do cigarro. Mas a criança gostava de ver papai. E quando cheirava papai, aquele cheiro para ela não era ruim. Então, o fumar hoje, quando adulto, é simplesmente matar a saudade do pai que perdeu. Então, perceba, como você mesmo colocou, né? Que o fumar, mesmo sendo um hábito negativo, ele supre uma carência afetiva. E nesse sentido, a mente, ela não interpretou aquilo. Ela só está fazendo. Porque ela tenta suprir uma demanda que está lá, que o sujeito não sabe nem qual é. Então, no processo de hipnose, a gente ajuda esse sujeito a encontrar esse problema. E ao ajudá-lo a encontrar o problema, a gente consegue fazer com que ele mude completamente a sua vida. O interessante, Beto, é que depois da sessão de hipnose, que pode durar 1, 2, 3, 4 horas, depende de cada caso, o sujeito passa a ter uma nova vida. Ele é um novo sujeito. O comportamento dele diante da vida muda, o comportamento dele diante dele mesmo muda. Peguei um caso, por exemplo, uma adolescente que chegou, um caso inicial de depressão, e eu perguntei, como você se sente em relação a você? Aí ela disse, muito mal. O que você vê quando você se olha no espelho? Ela disse, uma garota feia. Eu não gosto de mim. Eu sou feia, eu sou esquisita. Eu, tudo bem. Começamos todo o processo de terapia. Quando terminou a sessão, eu disse, olhe no espelho, quem você vê? E ela disse, eu vejo a melhor garota do mundo, a garota mais linda desse mundo. Eu me amo. Aí eu, graças a Deus, processo resolvido. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, você faz com que a pessoa tenha uma nova postura diante da vida. Ela muda completamente. E, por exemplo, profissionais como nutricionistas, personagens, entre psicólogos, entre outros que gostariam, por exemplo, de conhecer melhor essa ferramenta. O seu curso, ele serve também para pessoas que não conhecem a hipnose, Sim, sim. começa do zero e a pessoa aprende a hipnotizar, a usar essa ferramenta para potencializar esses resultados, Johnny?
Sim, o Como é curso que é é o um seu curso curso? de Fala um 2 pouquinho. Você disse dias. que vai estar aqui dia 29 e 20, né, em Brasília, né? 19 e 20 em Brasília, isso. O curso é de 2 dias, tá, Maio, né? Beto? Isso. Então a gente pega Uhum. o básico ao avançado. Em 2 dias, é extremamente intenso. As pessoas vão aprender, então, desde o que é a hipnose quanto teoria, a executar a hipnose na prática, de forma clínica. Por exemplo, em Feira de Santana, no último curso, nós tivemos aproximadamente 20 alunos. Desses 20 alunos, nós tivemos uns 3 psicólogos, 5 psicanalistas, 2 médicos, tivemos músicos, tivemos um policial rodoviário, tivemos, né, terapeutas, um grupo bem eclético, tá? Em Araguaína tivemos 3 psicólogos, tivemos coaches. Então, assim, quem pode fazer um curso de hipnose? Olha, um professor pode fazer um curso de hipnose a fim de aprender como é que de fato ele consegue fazer a fixação do aprendizado, já que o aprendizado é feito por emoção no sistema límbico. Você pode ter um pedagogo, um psicopedagogo para fazer essa dinâmica do aprendizado. Você pode ter um psicólogo na área de saúde para fazer terapia. Você pode ter um psicanalista para fazer terapia, um médico para fazer anestesia, né? Você pode ter um nutricionista para ajudar no desempenho da mudança de hábito do seu cliente, um preparador físico para potencializar a capacidade do atleta, um sujeito que queira ingressar na área de terapia, ele pode fazer o curso a fim de aprender essas técnicas e ajudar as pessoas. Beto, as coisas que podem ser feitas com hipnose são das mais simples às mais avançadas. Desde tirar a dor de cabeça de um amigo, que você faz isso em 3 minutos, a você resolver uma depressão, que você pode demorar 3, 4 horas, mas você resolve. Então perceba, das coisas mais simples às mais complexas. E resolve coisas até que algumas pessoas, na sua falta de conhecimento, acham impossível de ser resolvida. Tá? Síndrome do pânico, não, tem que ser só medicação. Não, você resolve em uma sessão. Depressão, não, depressão está condenada a vida toda. Não, você resolve em uma sessão. Então, é interessante perceber que qualquer profissional, qualquer pessoa que entrar na área, que conhecer essa ferramenta, vai poder mudar a sua própria vida e a vida de várias outras pessoas. Então é um curso aberto a todos. Ah, interessante. Bom, então queria aproveitar, agradecer aqui a sua presença, Joanildo, e fazer um convite para quem é de Brasília ou mora aqui próximo da região aqui de Brasília, Goiânia, entre outros lugares, que quiser vir, fica o convite. Dia 19 e 20 de maio, o Joanildo vai estar vindo aqui então a Brasília, como falou, ele vai dar um curso do básico ao avançado. Você realmente, hoje, qualquer pessoa pode atuar com hipnose, apesar dela ser reconhecida pelo Conselho de Medicina, Sim, psicologia, fisioterapia, odontologia. Essa técnica ela não é exclusiva dessas profissões. Qualquer pessoa pode atuar, porque ela não é uma profissão regulamentada ainda, a hipnose. Então as pessoas me perguntam, mas Beto, eu não sou da área da saúde. Claro, não é fazer o curso e achar que você já está apto a fazer tudo. É um processo de trabalho. A mente humana é algo sim. muito sério, né, João Lido? Nós sabemos. Não substitui para valer outras terapias, é importante também Ela é frisar que uma muitas vezes as terapia pessoas. complementar, hein? Justamente, isso. Então é importante deixar claro para as pessoas saberem, né? Então fica o convite. Eu vou deixar um link aqui nessa live. Até o dia 30 a gente tem uma condição especial para quem quer realmente fazer esse curso com o Joanildo. Então eu vou deixar esse link. Esse link ele vai dar acesso direto ao WhatsApp do Joanildo. Tudo bem, Joanildo? Quem Ok, clicar nesse positivo. link vai chegar direto no seu WhatsApp e aí ele já vai passar as informações para quem se interessar. Agradeço demais, Joanildo. Realmente eu também já tive casos, assim, como a gente já passou um pouquinho o tempo da live, já está bem avançado, mas eu também tive casos muito interessantes de potencializar resultados. Não é mágica, mas é porque, como você falou, as mudanças, muitas vezes, quando a gente quer Sim, sim. mudar o hábito, ele acontece por repetição ou por um forte, forte impacto emocional. E quando a gente está no estado hipnótico, a gente realmente consegue trazer essa emoção. A gente como é que a gente potencializa, né, esse estado emocional do cliente. E Sim, muitas sim, sim. vezes, naquele momento, ele consegue resolver muitas questões. Então, é super interessante. E eu aconselho todo mundo que puder passar por essa experiência também de ser hipnotizado, de buscar um bom terapeuta, uma pessoa responsável. Fica a dica também para você buscar essa ferramenta que vai potencializar também o que você precisa resolver na sua vida. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, Joanildo. Tudo de bom para todos vocês. Valeu, Beto. Bom fim de semana para você, para todos que acompanharam nossa live, aos amigos que acompanham nos grupos do WhatsApp. Estaremos juntos então, gente,
19 e 20 de maio, no Taguatinga Shopping. Vai ser um prazer estar com todos vocês. Valeu, um abraço, até mais!